Gostaria de chamar agora a senhora Simone Cherniakowski, da Novo Nordisk, para fazer sua introdução também. Simone, muito obrigado. Oi, Ronaldo, eu que agradeço. Não posso ver todos que estão aqui, infelizmente, mas agradeço também os meus colegas aqui que dividem a mesa para falar um pouco desse tema, que é um tema tão caro, né, para todos nós. Então, primeiro, boa tarde novamente. É um prazer estar aqui, mais uma atividade promovida pelo Fórum DCNT, do qual a Novo já é uma parceira desde muito cedo, né? Desde que quase que quando o fórum começou, perdoa a voz que está um pouco rouca. E o tema desse webinar, como o Ronaldo disse, é muito importante, porque justamente busca alertar o caráter abrangente e complexo, que é enfrentar a obesidade, e que vai muito, mas muito além do indivíduo, ou de algum setor, ou de alguma instituição. Um problema realmente coletivo, é uma questão de saúde pública, uma responsabilidade coletiva e da sociedade. E são muitos os olhares possíveis para essa questão, como de se esperar, nem sempre há consenso sobre como endereçar esse tema, por isso que o painel ele é setorial, ele é diverso, e como é que se elegem as prioridades dessa agenda. Então, numa perspectiva de saúde, a gente sabe que é uma condição crônica, é um fator de risco e uma doença grave, que precisa de cuidados específicos. Mas, na perspectiva de muitas pessoas que vivem com sobrepeso e obesidade, como o Ronaldo disse, é uma questão de estigma, de preconceito, de violação da sua liberdade de ser como é, que muitas vezes coloca a condição de saúde da pessoa antes mesmo da própria pessoa, o que se caracteriza como um grande desrespeito. E na perspectiva das políticas públicas, acaba sendo um desafio urgente e complexo, porque são muitos os fatores que levam ao aumento da prevalência da obesidade, e as consequências deste aumento são muito severas. Portanto, a reversão é difícil quando olhamos para tudo o que precisa ser feito. Então, você tem as mais diferentes perspectivas, mas a gente não pode deixar, né, de atuar ou deixar que nós nos imobilizemos por conta dessa complexidade. Muito pelo contrário, ela tem que ser o combustível para agir logo, agir em conjunto, com seriedade, respeito e com o propósito de melhorar a vida das pessoas. E nesse caldo todo, o que cabe ao poder público, o que cabe às universidades, às empresas, à sociedade civil, o que cabe a cada pessoa. E a riqueza desse espaço é isso, a gente poder se olhar, se ouvir, aprender um com o outro, como podemos avançar, cada um com a sua expertise, capacidade, necessidade e com a sua vontade de colaborar. A Novo Nordisk, talvez muitos já saibam, mas é uma empresa de saúde com quase 100 anos de história e que tem se dedicado bastante para enfrentar uma série de doenças, para impulsionar mudanças, para combater o diabetes, a obesidade e tantas doenças crônicas. O nosso papel também não se resume apenas ao investimento em pesquisa e desenvolvimento de tratamentos e tecnologias de saúde, mas a gente trabalha de uma maneira integrada, ampla, para garantir que a população tenha acesso a essas tecnologias que salvam vidas. E para isso a gente sabe que mobilizar instituições e pessoas e recursos é importante para mudar uma realidade que é uma realidade tão difícil como das doenças crônicas, com políticas mais assertivas. Então a gente sempre esteve ao lado do fórum, como eu disse, desde o início, e a gente apoia também, desde o início, uma iniciativa, cujo representante está aqui, que você vai falar com vocês depois, o Guilherme, sobre o Painel Brasileiro da Obesidade, que é uma entidade, na verdade, uma atividade de interlocução intersetorial. E nós também somos parceiros do Open, que é uma rede global em defesa de políticas para melhorar o cuidado à obesidade no mundo. Então, a questão de buscar parcerias e construir iniciativas com tantas organizações é algo no qual a gente acredita muito como companhia para realmente impulsionar as mudanças de verdade. E antes de encerrar, eu queria reconhecer a questão de que todas as perspectivas e frentes de atuação que permeiam a obesidade, elas são importantes. E eu queria chamar a atenção para um ponto, né, que acho que a gente tem que se atentar. Hoje são mais de 40 milhões de brasileiros que vivem com obesidade. Então, trabalhar para prevenir que mais pessoas cheguem nessa condição é absolutamente indispensável. Mas o fato é que já existem muitas pessoas já nessa condição. Então, o que nós, como sociedade, estamos fazendo, não só para frear o avanço, mas para cuidar, dar atenção, acolher e garantir esse tratamento para essas 40 milhões de pessoas.
Sabemos, existe um vazio assistencial enorme no sistema de saúde, não é só no sistema público, e as necessidades e direitos dessas pessoas acabam sendo muito, muito negligenciados. Então a gente precisa olhar com atenção, cuidado e respeito para essas pessoas, sem colocar a doença na frente da pessoa e reconhecer que a condição é uma condição grave e crônica, que tem uma série de medidas que precisam ser adotadas, e que o cuidado não depende só do paciente, muito pelo contrário. Então a gente precisa ter em mente que, e a gente trabalha muito nas nossas campanhas, que saúde não se pesa, o único padrão que importa é o padrão da saúde, porque justamente a gente quer passar uma mensagem de que cuidar da obesidade é tratar da saúde, não é tratar de um tema que é um tema estético, né. Então, isso também a gente entende que tem que permear as políticas públicas. O importante é que as pessoas tenham condições de se cuidar, de viver bem, de viver com saúde, direito a ter uma linha de cuidado específica que dê conta das suas necessidades. Então, a vontade, o que não falta aqui é vontade de aprender, de colaborar, nosso compromisso com soluções e trabalhar em consensos e tentar diminuir os dissensos e as divergências para que a gente consiga sair cada vez mais fortalecido nesse trabalho, que é um trabalho em parceria. Uma excelente tarde a todos nós e novamente obrigada, Ronaldo.